Oi, gente, tudo bom? Fãs da afinada série Glee e de Popular já podem comemorar porque já tem uma nova série nesse mesmo estilo para assistir, que é The Politician, que é um lançamento agora de 2019 da Netflix, que além de ter esse humor sarcástico e rápido, característico dessas outras duas séries, ele também trata de um assunto que é difícil de tratar, que é política. Só que ele trata de uma forma tão sagaz, tão rápida, tão até um pouco lúdica, que você sem perceber começa a entender um pouquinho mais sobre as tramóias e politicagens realmente, né, em volta de eleições. Então eu vou falar um pouquinho mais dessa série, vou falar também sobre algumas características e curiosidades dela e no final eu vou dar meu veredito se vale mesmo a pena ou não assistir The Politician. Eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Só estou declarando um fato, eu vou ser presidente um dia. Eu tô avisando, não ferra o meu sonho. A sua ambição me apavora. A série The Politician já está disponível no canal de streaming Netflix, é uma estreia desse ano, e ela é dirigida pelo Ryan Murphy. Então, o que eu comentei sobre ela aparecer com Glee, com Popular, não é coincidência. Ele é o criador dessas outras séries, além de outros grandes sucessos também na televisão. Ele foi contratado, o diretor foi contratado pela Netflix para, a partir desse ano, produzir diversas produções, filmes, seriados para o canal de streaming, e The Politician é um dos primeiros lançamentos. Ele tem essa assinatura do diretor, então ele, como eu comentei, ele tem umas piadas sarcásticas, umas comédias dentro do panorama geral, porque a série é uma série dramática com cenas de comédia. Então você vai se divertindo ao longo da trama toda. O enredo gira em torno do Peyton, que é um rapaz que está se formando no ensino médio, né, na época do colegial lá dos Estados Unidos, e ele quer... O sonho dele, da vida dele, é ser presidente dos Estados Unidos um dia. E para conseguir isso, o sistema educacional americano ele é diferenciado do nosso. Então você tem que adquirir pontos, você tem que ter um currículo impecável para conseguir entrar em certas faculdades. Certas faculdades que você entra também são mais propícias a você conseguir alguns tipos de caminhos, né, no mercado de trabalho, e ele quer, como ele quer ser presidente, ele quer especificamente ir para Harvard, ele tem metas de planos de vida, então ele já tem tudo esquematizado. E uma delas é ganhar a eleição do Grêmio Estudantil da escola dele. E aí, nesse meio termo, acontecem muitas coisas porque outras pessoas também resolvem concorrer contra ele. E aí é muito engraçado, porque há um enredo em que, apesar do plano de fundo ser esse, tem tantas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo que o enredo não é somente isso. Se eu fosse dar um resumo da série, eu teria que falar sobre vários nichos. Então acontece dentro da escola essa questão das eleições, que é o que norteia tudo. Fora da escola tem outros conflitos, como por exemplo, tem uma personagem que é claramente inspirada num caso real que aconteceu, que até inspirou uma outra série chamada The Act, que é o caso de uma menina que tem uma doença, teoricamente tem uma doença, mas ela é explorada pela mãe, nesse caso pela avó, que sempre faz ela acreditar que ela tá muito mais doente do que de fato ela tá. Enfim, são vários enredos que giram em torno das eleições, que esse é o mote principal da série The Politician. Numa outra coisa, a série também se destaca, que é no grande elenco. A gente tem algumas ganhadoras do Oscar, como a Jessica Lange, a Gwyneth Paltrow, o ganhador do Tony, que é o Oscar do teatro americano, que é o protagonista que faz o personagem Peyton. Tem uma atriz que eu gosto muito, que é a Zoe Dutch, que é a que faz a Rose do Vampire Academy. Tem a atriz que faz a Mary do Bohemian Rhapsody. Enfim, tem um elenco muito legal. E ao longo da temporada também outros nomes vão aparecendo, outras atrizes e outros atores que eu não vou citar aqui porque eles são o plot twist dessa série, que por sinal tem vários. Cada episódio ele sempre termina de uma forma que deixa um gancho pra gente querer continuar assistindo os episódios. É uma série que, falando de uma forma técnica, gráfica, ela é muito bonita. Ela tem realmente a característica que tinha algumas outras séries desse mesmo criador. Ela tem as cores super saturadas, a fotografia é muito bonita, os cortes das cenas são muito bonitos.
Então, te dá um ânimo a mais assistir essa série, porque tudo é muito legal, tudo é muito bonito, tudo tem essa temática moderna, apesar de juntar muitas coisas antigas também. A trilha sonora tem bastante música dos anos 80, os cenários têm um pouco de aqueles cenários mais requintados, até porque ele mostra muito a elite americana. Então são pessoas de alta classe que estão lá, então tem bastante cenários também bucólicos, mas sempre carregando na questão das cores, carregando na questão do brilho, na questão da fotografia moderna. Então você sempre tá naquela linha tênue entre o antigo e o novo. Isso é legal e a gente não percebe isso conforme a gente vai assistindo. A gente sabe que tem alguma coisa lá, mas não percebe muito bem o que é. E o que eu falei sobre a série ser moderna, ser atual, ela também reflete na estrutura mesmo, na estruturação da série. Então, é uma das primeiras séries que eu vejo que não tem uma coerência com relação ao tempo dos episódios. São 8 episódios, e cada um tem um tempo diferente de produção. Eu sei que isso também varia dependendo do seriado, mas esse é bem discrepante. Então, o primeiro episódio tem, eu acho que 1h20, que é o piloto, né? Geralmente eles são maiores mesmo. E os restantes tem 40, 50 minutos, sendo que tem um episódio especificamente tem 20 minutos. Então, é diferente. Só que assim, eu entendo. Porque, por exemplo, quando a gente escreve um livro, eu sou escritora. Então a gente tende a sempre seguir uma linha, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço que também escrevem tem esse pensamento, a gente segue uma linha de X caracteres, só conforme vai acontecendo aquela história, conforme a história vai sendo escrita, vai sendo feita, aquilo dali segue seu curso próprio. Então acho que foi isso meio que aconteceu. O diretor acho que quis seguir o ritmo do que cada episódio pedia. E é muito natural, conforme você vai assistindo, você vai percebendo que de fato, alguns momentos, alguns episódios pedem mais e outros menos. Falando nos episódios, eu reparei que tem alguns nomes né, tipo, de grande renome também, que assinam a direção de alguns episódios. Eu vi especificamente um episódio que, por sinal, eu gostei muito, que foi dirigido pela Ellen Hunt, que, por sinal, também é uma atriz super premiada, também ganhadora de Oscar. Então, a assinatura dessa série tem só gente renomada. Só aí já tem gabarito adoidado pra você assistir essa série. E se tudo isso que eu disse até agora não foi suficiente pra te convencer a assistir The Politician, talvez essa notícia seja. Talvez esse seja o último trabalho feito pela Jessica Lange, que já afirmou que se não tiver nenhum outro trabalho que realmente a instigue a fazer, esse The Politician vai ser a última participação dela pra TV e pra cinema. E o papel dela é muito bom, ela faz... Eu ia dizer uma vilã, mas não é bem uma vilã. Na verdade, é um personagem bem humano, que tem seus pontos altos, pontos fracos. É um personagem muito bem feito, muito caricato. Mas como todo trabalho feito pelo Ryan Murphy, né, que é o criador da série, é extravagante. Então vale a pena assistir, pelo menos como último registro da Jessica Lange, que tem tido recentemente bastante destaque. Os últimos trabalhos dela recentes na TV foi aquele American Horror Story, que também é uma criação do Ryan Murphy, que também criou American Crime Story, que foi aquele com Gianni Versace, do O.J. Simpson, que sempre tem essa carinha desse criador. É sempre histórias extravagantes, com cenários coloridos, enfim, sempre tem essa assinatura do diretor. Então, pelo menos pra assistir a Jessica Lange, por favor, né? A Netflix já fechou o contrato para 2 temporadas, ainda bem, porque o seriado acabou com um final meio aberto, que na verdade, assim, são 8 episódios e são 7 episódios numa temática, que é das eleições e tudo mais, e o último episódio dessa temporada é como se fosse o primeiro episódio da segunda. Por isso que eu falo, essa série é muito moderninha, ela tem muitas coisas diferentes. E esse último episódio dessa primeira temporada foi, pra mim, o melhor episódio. Ele deu uma mudança, ele parecia como se fosse inicialmente um epílogo de tudo que tinha acontecido, mostrando mais ou menos como iam ser as coisas, e aí mudou tudo. Eu não vou falar mais porque pode ser considerado spoiler, mas vale a pena continuar. Até porque é um seriado que ele é meio... Ele não segue um ritmo de qualidade, digamos assim. São 6 episódios que são excelentes, com uma narrativa envolvente, você quer assistir um episódio atrás do outro. Tem um episódio que é esse de 20 minutos, que ele é super diferente, que ele é... Todos os protagonistas, eles são, nesse episódio, tratados como secundários, e você tem uma visão a partir de um eleitor. É bem bacana, esse é um dos melhores episódios. Depois dá uma caída, tem uns episódios meio mornos.
O autor, acho que ele quis resgatar um pouquinho daquela temática meio Glee e acabou acrescentando um musical que não tinha muito a ver com a história. Enfim, não gostei muito. E aí o final, que eu achei que também ia seguir nessa linha mais baixa, assim, de qualidade, de roteiro fraco, que aconteceu nos episódios anteriores, ele me surpreendeu e fechou com chave de ouro essa temporada. Então assista até o final, mesmo que você acabe emperrando no meio em alguns episódios não tão legais assim, porque o final ele redime essa fase ruinzinha aí no meio da temporada. E na atual situação que a gente passa política, não só aqui no Brasil, mas no mundo de uma forma geral, aqui com o Bolsonaro, nos Estados Unidos com o Trump, é muito bacana ver retratado, né, na ficção, situações como essa que te leva ao extremo muitas vezes, obviamente, né, tem aquela liberdade artística, mas você acaba vendo no dia a dia muita coisa, o quanto a política é suja muitas vezes, né? E o quanto tem muita gente realmente que tá interessada em mudar as coisas, que tá interessada em fazer a diferença. Então sempre existe esperança, né? E é legal assistir séries como essa, a gente acaba descobrindo um pouquinho as maracutaias que existem. Claro, né? A gente tem que levar em consideração que é um caso fictício e tudo mais, mas abre os olhos pra muita coisa, sabe? É bacana. Eu gostei muito da série. Acho que ela vale a pena se assistir, especialmente se você tem esse gosto por seriados extravagantes, por comédias sarcásticas, por tiradas inteligentes. Vale muito a pena, ele tem um ritmo rápido, uma pegada agitada, sabe? Tem uma trilha sonora bacana, fotografia muito boa, elenco excelente e um roteiro muito inteligente. Então eu recomendo muito, vale a pena assistir e é bom pra gente recordar um pouquinho de Glee, eu era muito fã, de Popular. Quem gosta também, por exemplo, de Revenge talvez goste, de Gossip Girl talvez goste dessa série, porque ela tem um pouquinho de tudo dessas séries. Então, se você tem esse perfil, talvez você vá curtir The Politician. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então me sigam nas redes sociais pra gente bater um papo, me indiquem séries, adoro seriados novos, indicações novas, indiquem livros também, filmes, pode falar lá comigo, tá tudo aqui marcado. Também se inscrevam no canal, curtam, dão um like, isso me ajuda bastante a divulgar o trabalho. E vamos sempre trocar informações, porque cultura é sempre muito bom e esse seriado é muito legal. Enfim, vamos mantendo esse contato. Um beijo! E até o próximo vídeo.